Olá pessoal, olá! Nós queremos agora responder uma pergunta sobre as injustiças e as explorações no trabalho. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Bom, meu nome é Ismar, sou pastor da comunidade luterana Cristo aqui de Porto Alegre e vou trabalhar esse assunto com vocês que tem a ver com esse tópico tão importante que é o trabalho e que está relacionado ao sétimo mandamento que diz: não furtarás. Bom, Deus não quer que nós adquiramos nossos bens tirando o que é do outro, furtando, roubando, mas nós podemos adquirir os nossos bens pelo dom do trabalho. É bem interessante lembrar que o trabalho é uma bênção de Deus, né? Afinal de contas, ele existia antes da queda em pecado e trazia toda a dinâmica da criatividade, da alegria da produção. Claro que depois do pecado, diz a Escritura que do suor do teu rosto comerás, ou seja, tem uma relação também com a plantação que vai dar espinhos, que vai ter dificuldades, que vai ter muitos problemas. E esses problemas se revelam também na relação entre o trabalhador e o patrão, ou o patrão e o empregado. E aqui entram as injustiças e as explorações de ambos os lados. Eu gostaria de fazer esse destaque nesse momento. Eu quero lembrar que o profeta Amós, ele é um profeta considerado o profeta da justiça social, que ele também traz estas palavras de denúncia contra aqueles que cresciam, enriqueciam às custas dos outros. Por exemplo, em Amós, capítulo 5, versículo 7, diz assim: vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça. Aí o versículo 10 diz: vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão vinho das belas videiras que plantaram. Fala em exploração aqui dos pobres, cobrando mais do que é devido. Lá também, no capítulo 6, nós temos mais algumas palavras de repreensão, de exploração, nesse sentido, das pessoas que realmente assim usavam das outras para enriquecer. É uma exploração, é uma injustiça bem própria que acontece. E só que tem o outro lado também, né? Tem aqueles trabalhadores, os servos que ficam matando tempo, aqueles que não fazem como deveriam fazer, que fazem um serviço muito fraco, muito ruim, e isso vai estragando a sociedade. A gente precisa sempre de novo entender o trabalho como uma forma de servir a sociedade em geral e servir o próximo. A vocação que eu tenho no meu exercício, no meu trabalho, seja ele qual for, ele deve ser feito com todo o carinho em benefício do próximo. Claro que é também para o meu sustento, mas o dever cristão é servir, é ajudar dentro daquilo que ele está. Aliás, ali está o maior serviço cristão no seu dia a dia. É bom lembrar aqui a tábua dos deveres, que está também no Catecismo Menor de Lutero, e que tem a palavra de Efésios, capítulo 6, com relação a deveres dos empregados, dos trabalhadores. Vejam como está escrito. Está escrito assim: vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, não servindo apenas como quando o patrão está olhando, como que para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Então veja um ponto aqui, né? Está dizendo assim, olha, sirvam bem aos seus patrões, não só quando eles estão vendo, sirvam como se estivessem servindo ao Senhor, façam da melhor maneira o seu trabalho.
Aos patrões, também na tábua dos deveres está escrito em Efésios 6:9: Vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, ou seja, para com os seus servos, seus empregados, deixando as ameaças, né? Sabe quando que é pressionando os empregados por ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, diante de Deus vocês todos são iguais. Então, tenha essa perspectiva também no trato com o seu empregado. Não com exploração ou injustiça, mas trabalhando bem. Lá no livro de Cantares, por outro lado, fala muito da preguiça. Que baita problema é a preguiça. Lembra lá, está escrito em Provérbios 6:6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Tem um versículo que eu acho muito interessante, que ele se refere ao trabalho, ele diz assim, como o vinagre na boca e como fumaça nos olhos é aquele que precisa enviar um preguiçoso, que precisa pedir para o preguiçoso fazer um trabalho, né? Esse texto é de Provérbios, capítulo 10, versículo 26. Não é fácil, né? Você ter que pedir para alguém que é preguiçoso, ó, vai e faça isso, é aquela coisa se arrastando, né? E aqui nós precisamos perceber que quando eu sou empregado e me arrasto no meu trabalho, não faço o que eu estou ganhando para fazer, eu estou roubando. Sétimo mandamento, estou roubando do meu patrão. Então não fique você, cristão, dando uma de esperto, negligenciando, agindo como preguiçoso. Pelo contrário, sirva bem. A prestação de serviços, pessoal, basta você pensar, nós estamos entrando em crise na sociedade por serviços mal prestados. A gente contrata um serviço e a pessoa faz do pior jeito possível, do jeito mais rápido e não de um jeito completo. Na perspectiva cristã, eu vou fazer da melhor maneira a tarefa, o trabalho que eu tenho para realizar. Agora veja bem, eu estou denunciando injustiças e explorações de ambos os lados, dos patrões e dos empregados. Com relação aos patrões, pensa bem, eu vejo tanta gente reclamando também dos serviços, mas quando tem alguém que faz um serviço bem feito, o patrão paga o menor salário possível. Você às vezes reclama de alguém que lhe prestou um serviço, seja qual for, uma limpeza, uma faxina. Quando ele é ruim, quando o serviço é ruim, você reclama. Agora, quando o serviço é muito bom, você paga o menos possível. Paga o mesmo que paga para aquele serviço ruim que lhe prestaram. Valorize também. Pense no capricho com que lhe foi dado. Então, essa mútua ajuda, esse mútuo olhar, traz o bem para a sociedade. Afinal de contas, teremos bons serviços, um servindo ao outro, dando prosperidade, dando boas ações. Veja bem, a Bíblia fala sobre isso. Estejamos atentos, portanto, no exercício cristão, pensando no nosso trabalho, não apenas numa maneira de eu enriquecer, mas de eu servir o outro. Assim como o patrão, não vou pensar apenas em explorar, em me dar bem em cima do trabalho do outro, mas valorize, ajude o outro a crescer. O sétimo mandamento, ele traz essa perspectiva. Ele diz a parte negativa, não furtarás, não tirar do nosso próximo dinheiro, os bens, né? Não nos apoderar dele por meio de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas tem esse lance da gente ajudar o outro a crescer na vida, a manter o seu trabalho, a crescer com seus meios. Esse é o serviço cristão por meio do dom do trabalho. Que Deus nos abençoe, tanto como patrões, como também como empregados, vencendo explorações, vencendo injustiças e sendo abençoados por Deus. Até a próxima.